Fala, senhores! Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um pedacinho da nossa aula para o foco no sexto ano, mas serve como base de conteúdo seu de geometria, tá certo? Vamos falar de algumas coisinhas aqui interessantes que a gente vai utilizar a partir de agora, tá certo? Dá uma olhada aqui nessa brincadeira aqui, ó. A gente está falando de sistema de geometria, algum sistema de medidas. Professor, por que esse desenho desse coelho, com esse olho vermelho, com essa cara esquisita, está desenhado aqui? Esse cara aqui é o coelho malvado, o coelho malvado. O que isso tem a ver? Eu estou focando nisso daqui. Ó. O que é isso aqui? É o cocô. É, cocô, é isso que você está ouvindo. Por que você está falando? Isso é o cocô do coelho malvado. O que é isso aqui então? Isso é a cagada mole do coelho malvado. Para que serve isso? Para você gravar o sistema de medidas. Cagada. Tem um molezinho no meio. Cagada mole do coelho malvado. Então, com essa informação aqui, ó, cagada mole do coelho malvado, maldito, malvado. Vou botar malvado, porque maldito é feio, né? Com essa frase, você grava todas as unidades de medida aqui, ó. K, quilômetro. KH, hectômetro. Da, decâmetro. Mole, tá aqui no meio, do coelho malvado. Pronto. Você tem todas as suas unidades de medida aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para que serve isso, professor? Para você fazer as conversões de medidas, tá certo? E esse metro aqui podia ser outro. Se eu quisesse trocar, professor, tira esse metro, coloca outra unidade, coloca litro, pode ser? Pode. O que não muda? A cagada não muda. Se eu botar litro aqui no meio, vai ficar quilômetro, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Claro, as mais usadas é mililitro e litro. Então, cada uma tem algumas mais utilizadas. Então, o que muda é o cara que está depois da cagada, tá certo? Cagada desse camarada aqui. Então, isso você vai anotar no seu caderno para você não esquecer mais essas unidades de medida aqui. Para que serve ela? Para a gente converter, tá certo? Vamos entender então, depois que eu já lembrei dessa cagada aqui, a gente vai ver quando que a gente vai utilizar cada uma delas, tá certo? Quando eu falo de comprimento, quando eu tenho uma medida assim, sem uma potência, eu estou falando de comprimento. Eu estou falando de uma distância de um ponto até outro. Se eu utilizar metro, eu falo que aqui tem, sei lá, 3 metros, por exemplo. Quando eu falo de um espaço ocupado, eu estou falando de área. Quando eu falo de área, eu falo metros. Se aqui for metros, isso for um quadrado, eu tenho 3 metros. E aqui eu tenho 3 metros. Tá certo? Esse comprimento aqui seria 3 metros. E esse aqui embaixo seria metros quadrados. Só que eu faço, como é base vezes altura, 3 vezes 3, eu tenho 9, como é a área, metros quadrados. E de volume, se aqui for 3 metros, aqui é 3 metros, e aqui for 3 metros, ou seja, isso daqui é um cubo, eu falo, multiplico todo mundo. A fórmula para esse camarada aqui do volume vai ser 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27 metros cúbicos. Então, para cada unidade, eu tenho um tipo de utilização dessa potência. Se só tem uma linha, 1 metro. Se tem duas unidades, metros quadrados. Se tem 3 unidades, largura, profundidade e altura, metros cúbicos. Tá certo? Isso é bem tranquilo. Com a prática, você vai vendo que isso é bem de boa. Tá certo? Só precisa de você ter essa noção que cada um é utilizado dentro do seu espaço. Tá certo? Outra coisa que é importante você saber é a diferença, que confunde muito, entre área e perímetro, tá certo? Área e perímetro. O que é área? Vamos supor que eu tenho um quadrado e esse cara tem 5 centímetros aqui de distância, supondo essa distância aqui. O que vai ser a minha área? Vai ser meu espaço ocupado. Então, aqui dentro, ó, isso é minha área. Então, se é o seu quadrado e esse é 5, aqui do lado também mede 5 centímetros, tá certo? 5. E como é que é a área desse quadrado? Vai ser lado vezes lado, que é lado ao quadrado, que é 5 ao quadrado, que vai dar 25, o quê? Não é centímetros? Então, é centímetros
quadrados, tá certo? Então, isso é minha área. E o que é perímetro? Perímetro é o contorno da figura, é a soma desse contorno. Então, eu vou somando todas essas medidas, ó. Eu pego aqui e vou contando, ó. Aqui não tem 5 centímetros, ó. 5, 5, 5, 5, tá certo? Então, eu tenho 4 vezes 5 aqui, tá certo? Então, deixa eu botar aqui, eu tenho 5 mais 5, mais 5, mais 5. Então, eu vou ter 20. Aqui, no caso, como é comprimento, é somente centímetros. Então, fica atento, porque o contorno eu continuo em centímetros, que eu estou falando de uma linha só. E a área é o espaço ocupado, é centímetros quadrados. Se fosse volume, como vocês viram, é metros cúbicos, tá certo? Então, isso é importante você ter essa noção. Outra coisa importante que a gente tem que saber é essa conversão de unidades. Então, vão ter exercícios que você vai fazer que vai estar em uma unidade e você tem que transformar para outra unidade, tá certo? Então, peguei alguns exemplos aqui. E como que eu vou fazer essa conversão? Eu preciso saber essa cagada mole aqui, ó, do coelho maldito. Sabendo essa conversão, sabendo essas medidas, você sabe tudo. No início você escreve. Se você não tiver memorizado ainda, você escreve ela lá em cima na sua folha. Se você tiver ela na sua cabeça, você faz. Como? Você vem aqui, ó, 1 metro são quantos centímetros? Eu já sei que é 100, mas como que eu faço isso olhando a tabela? 1 metro, tá vendo? Deixa eu botar aqui metro, para a gente utilizar 1 metro de exemplo de litros, mas vamos botar metros aqui, todo mundo em metros, conforme eu tinha falado antes. Tá certo? Ó, metros, centímetro. Se eu estou em metro, estou indo para centímetros. Então, estou indo para a direita, ó. 2 casas para a direita. Então, eu multiplico por 10 cada casa que eu andar. Se eu tenho 1 metro, aqui eu vou ter 10, aqui eu vou ter 100 centímetros. Então, para cada casa que eu andar, eu multiplico por 10. 1 metro são 100 centímetros. Esse é o padrão. Esse é o que você vai lembrar, porque você consegue lembrar que 1 metro são 100 centímetros. E outros casos aqui, ó, e agora? 0,2 decímetros, quero ir para centímetros. Eu vou ver, aonde que está o decímetro? Está aqui. Estou indo para centímetros. Está aqui. Andei uma casa somente para a direita. Então, eu multiplico por 10. O que é multiplicar com 10? É andar com a vírgula uma casa para trás. Então, essa minha vírgula aqui, ó, vai andar para cá. Do mesmo jeito que essa daqui estava aqui escondidinha, eu andei para cá 2 casas, aqui eu andei. Então, vai ser quantos centímetros? Vão ser 2 centímetros. Então, 0,2 decímetros são 2 centímetros. Terceiro caso, 2 decâmetros para centímetros. Então, ó, DAM para centímetros. Quantas casas? 1, 2, 3. Se tem uma vírgula escondidinha, 1, 2, 3. Eu vou completar com 3 zeros. Vai ser 2.000 centímetros. Eu posso botar vírgula 0 ou posso botar sem nada, que foi esse caso aqui e esse caso aqui. Então, quando não tem a vírgula fica escondida no final. Tá certo? E quando aparece a vírgula, você utiliza ela. Se ela não tiver no final, você precisa escrever a vírgula aí. Agora, quando eu quiser converter unidades de medidas metros quadrados, que são esses casos aqui, ó, 5 metros quadrados, eu estou indo para centímetros quadrados. Aí muda um pouquinho a figura. O que vai acontecer? Se eu tiver metros quadrados, em vez de eu fazer vezes 10, cada casa que eu andar para trás, eu faço vezes 100, com 2 zeros. Ó. Se eu estou falando de metros quadrados, decímetros quadrados, tudo aqui ao quadrado, tá vendo? Se eu estou falando de área, ao invés de cada casa que eu ando para trás, eu multiplico por 100, e cada casa que eu ando no sentido inverso, eu divido por 100. Tá certo? Eu ando, cada uma unidade, eu ando 2 casas. Então, vamos ver lá, ó. Metros quadrados para centímetros quadrados. Metros para centímetros. Eu andei, ó, 1, 2. Então, quantas vírgulas eu vou andar? 4. 2 casas com a vírgula, 4 casas com a vírgula. Se a vírgula está aqui escondidinha, ando 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 5, 1, 2, 3, 4. 50.000 centímetros quadrados. Tá certo? Outro caso, 0,3 centímetros para milímetro. Centímetro
para milímetro. Andei uma casa. Então, eu vou andar 2 casas com a vírgula. Andei uma unidade, vou andar 2 casas com a vírgula. Então, 2, ó. 1, 2. Eu vou ter 30 ou 30,0, tanto faz, milímetros quadrados. Então, cuidado com essa vírgula. Vou deixar assim, para ficar igual de cima. 30 milímetros quadrados. E no último, ó, 12 decâmetros para centímetros. Olha lá o 12. Decâmetro para centímetros. Quantas casas? Faz aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3 casas. Então, eu faço sempre o dobro de unidades que eu andei. Eu faço 3, tá certo? Então, vai ser 3 unidades. Eu vou andar 6 casas. Então, eu tenho 12 no final, ó. 12 com 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser ler isso melhor, eu vou ler de 3 em 3, ó. 12 milhões de centímetros quadrados. Então, com esses exemplos aqui e com as unidades de medida, você consegue fazer muitos exercícios aí dessa parte de geometria. A gente vai praticar um pouquinho mais e eu vou falar de mais um outro pedacinho para a gente continuar falando disso daí. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma mudança desse quadro aqui. Vamos lá? Fala, senhores. Vamos lá? Voltamos então para a nossa segunda parte dessa unidade de medidas aí. Também é muito importante para você, tá certo? A gente vai dar alguns exemplos de outros tipos de unidades de medidas, agora que é a unidade de tempo, e vamos fazer os exercícios que vão te encaminhar para você começar esse processo, resolver qualquer tipo de exercício nesse sentido. Vamos lá? Então, olha para cá. Primeira coisa que eu tenho que pensar, estou falando de unidade de tempo, nas unidades mais utilizadas, tá certo? Qual a unidade mais utilizada? Hora, minuto. Isso você vai ver o tempo todo. 1 hora são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Isso você vai ver direto, tá certo? Vai cair bastante, você tem que saber. E tem que lembrar também das outras unidades. Então, que outras unidades? Ó, um dia são 24 horas, uma semana 7 dias, um mês 30 dias e um ano 12 meses ou 360 dias. Mas professor, um ano tem 365 dias. Eu sei, criatura, mas preste atenção, eu estou falando de ano comercial, de mês comercial, para nós fazermos cálculos, ok? Se o exercício não te falar especificamente de um mês, fala, olha, se ele falasse um mês em um ano, quantos dias? Você vai utilizar 360. Se ele te falar, olha, no mês de agosto, de setembro, de outubro, te falar 3 meses específicos, aí sim você pode utilizar 30 ou 31 dias. Então fica atento com isso, para a gente fazer contas redondas, eu utilizo 30 geralmente, tá certo? E como que eu vou fazer se eu quiser converter, por exemplo, uma semana em hora? Você vem e passa, uma semana são 7 dias. Você vai, 7 dias são 24 horas, então vai ser 7 vezes 24. Tá certo? Você já vai saber, ó, 7 vezes 24, você já tem quantas horas eu tenho na semana. E se eu quiser saber quantos minutos eu tenho na semana, você faz 24 vezes 1 hora, tem 60 minutos. 24 horas, você vai 24 vezes 60. Depois você multiplica o resultado por 7, você vai ter. Então você vem sempre fazendo um processo de escadinha. Sempre você vem andando para trás com essas informações padrões aqui. Beleza? E é assim que eu vou trabalhar com unidade de tempo. Preciso ter atenção e vir fazendo um por um escadinha para a gente conseguir resolver. Vamos ver uns exemplos aqui do que eu falei na aula anterior, que eu falei no outro pedaço, que é sobre área e perímetro. Eu vou dar um exemplo aqui básico falando de área e perímetro. Então tem uma figura aqui, né? Eu tenho uma figura qualquer que não tem padrão e eu quero saber a área e o perímetro dessa criança aqui. Vamos fazer um por vez. Primeiro vamos fazer o perímetro, tá certo? O que é o perímetro mesmo que a gente aprendeu? É o contorno da figura. É a parte que envolve. Então tem que saber todo o seu contorno. Você estabelece um ponto de início e vem andando com ele, tá certo? Eu vou botar um ponto de início aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Então vou descendo, ó. 6, 9, então, ó. 6 mais 9, então eu vou chamar de perímetro. De perímetro. 6, né? Mais 9, mais 2, mais 3. Ó. 6 mais 9, mais 2, mais 3. Bom, primeiro preciso também analisar se todos estão na mesma unidade. Ó. Centímetro, centímetro, centímetro. Está todo mundo na mesma unidade? Tá. Então eu posso utilizar essa unidade sem precisar de fazer a conversão de unidade. Agora olha aqui. Eu preciso saber esse meu pedaço aqui.
E eu preciso saber esse meu pedaço aqui também. São dois pedaços que eu não sei. Como que eu vou saber? Eu vou olhar a linha lá de trás. Ó. Isso tudo não mede 6 centímetros? Então, venho para o lado de cá. Quanto que eu tenho na parte subindo? Não tem 2 centímetros? Se tudo é 6 e eu já tenho 2, quanto que faltou para completar esse 6? Faltou 4 centímetros. Então, fica atento aí para você não dar mole nessas que faltam, tá certo? Cai muitos exercícios já vi acontecendo isso. Então, esse pedacinho eu vou chamar, botar até outra cor, ó. 4 centímetros aqui, ó. O mesmo pensamento eu vou fazer no comprimento. Se o comprimento todo mede 9 centímetros e eu já tenho de comprimento 3 centímetros, quanto que vai faltar aqui? Vai faltar 6 centímetros, tá certo? Ó, 6 com os outros 3, eu tenho os 9 centímetros. Então, foram esses dois caras. Então, mais 4, mais 6. E eu parei no ponto que eu marquei como inicial. Se você quiser marcar esse ponto para você não contar 2 vezes ou não deixar de contar ele em algum momento, você faz isso, tá certo? No início, você faça isso. Marque um ponto no início, bota uma setinha, que você vai saber que você tem que contar todo mundo a partir dali. E agora é a parte fácil. Agora é só somar. Vamos somar? Ficou aqui, ó, 10, 6 mais 4, 10, 15, 15 mais 9, 24. 24 mais 6, eu tenho 30 centímetros de perímetro. Porque lembra que o perímetro é uma linha, é um contorno? Então, é centímetros. Não vou utilizar perímetro ainda, tá certo? Perímetro é a linha, não tem área, não tem metro quadrado, nada. Agora, falando de área. Bom, a área eu preciso dividir essa figura que eu tenho, você está vendo que não é uma figura conhecida. Então eu preciso dividir em figuras que eu conheço. Geralmente são quadrados, retângulos, triângulos, em figuras que eu conheço a minha informação dessa área. Então eu vou dividir em retângulos. Quanto menos eu dividir, melhor. Eu posso dividir nesse pedacinho, nesse pedacinho, nesse pedacinho. Mas se eu dividir só em 2 pedaços, ou esses 2 pedaços aqui, ó, da esquerda e da direita, ou esses 2 pedaços em cima e embaixo, vai dar a mesma área. A área não muda. O quanto você pode dividir ela em 10, vai continuar sendo o mesmo pedaço. Tá certo? A mesma coisa na pizza. Você divide a pizza em 2 pedaços. Você tem uma pizza. Você divide a pizza em 10 pedaços. A pizza mudou de tamanho? Não vai mudar. Então você só está dividindo em mais pedaços. Mas os pedaços vão ficar menores. Você vai ter mais trabalho. Porém, o tamanho não muda. Então eu vou dividir em 2 pedaços laterais. Então eu vou apagar aqui, ó. Eu vou dividir esses 2 pedaços. Então, esse meu primeiro aqui, ó, vou descobrir essa minha área. Quanto que eu tenho nessa minha base aqui? Não é 3 centímetros? Vou chamar de pedaço 1. E esse pedaço aqui eu vou chamar de pedaço 2. É um algarismo romano para eu não confundir. Então, no pedaço 1, é um quadradinho de 3 centímetros de base e 2 centímetros de altura. Qual vai ser a minha área? 3 vezes 2. Então, eu tenho 6 centímetros quadrados. Não posso esquecer que eu estou falando de área. E no meu pedaço 2, vamos ver? Quanto que eu tenho nesse meu pedação aqui, ó? Eu tenho 6 centímetros na minha base. E na minha altura, quanto que eu tenho na minha altura toda? Foi até lá em cima, eu estou pegando essa minha área toda. Certo? Ó, a área toda, ó. 6, tá certo aqui. E a minha altura aqui, quanto que eu tenho? 6 também, então isso aqui é um quadrado. Tá certo? 6 vezes 6, então eu vou marcar aqui, ó. 6 vezes 6, eu tenho 36 centímetros quadrados. E como que eu descubro a área da figura? Eu vou fazer 1 mais 2. Tá certo? Os dois estão na mesma unidade, então eu faço 6 mais 36, eu tenho 42 centímetros quadrados de área. Então, essa daqui é o meu perímetro, esse daqui é minha área, tá certo? E isso eu vou fazer com mais subdivisões, vou fazer com mais, né, se eu precisar dividir mais vezes, se eu precisar de dividir, eu vou fazer, esse é o pensamento que eu preciso utilizar e preciso saber diferenciar perímetro e área. Esse é o primeiro caso aí. Vou dar um exemplo aqui de exercício de tempo. Como é que a gente vai fazer? Um exemplo clássico aí. Ele falou assim pra gente, ó, uma fábrica, deixa eu botar isso aqui. Uma fábrica produz uma peça em 30 segundos. Quantas peças serão feitas em 1 hora? Bom, então uma peça, deixa eu botar assim, ó, peça e tempo. Uma peça
é feita em 30, o tempo aqui está em segundos, ó, 30 segundos. Eu quero saber quantas peças serão feitas. Se eu não sei, eu posso chamar de X, de interrogação, de quadradinho, em 1 hora. Qual o detalhe que eu preciso saber aqui? Eu consigo comparar? O que eu preciso fazer com essa hora? Eu preciso converter em segundos. Então, esse é o primeiro passo que eu preciso fazer. Para eu fazer esse sistema de comparação, uma multiplicação cruzada, eu preciso de trocar essa hora. Então, vamos converter aqui, ó. 1 hora, eu tenho quantos minutos? Eu tenho 60 minutos. E 60 minutos tem quantos segundos? É isso que eu vou fazer. Se 1 minuto eu tenho 60 segundos, em 60 minutos eu vou multiplicar 60 vezes 60. Eu tenho 3.600 segundos, tá certo? Então, o que eu posso afirmar? Que em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Então, essa informação de segundos que eu vou utilizar aqui embaixo, ó, 3.600 segundos. Agora sim, eu vou multiplicar cruzado, ó. Esse eu vou multiplicar com esse, e esse eu vou multiplicar com esse, ó. 30 vezes x, eu tenho 30 vezes x, vai ser igual a 3.600. Vou passar dividindo. X vai ser igual a 3.600. Se aqui está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Dividido por 30. Cortei o zero. 360 dividido por 3. X vai ser igual a 120. 120 o quê? 120 quem está aqui embaixo? Peças. Então, x vai ser 120 peças. Então, resposta, 120 peças serão feitas. Então, eu preciso de saber converter e preciso de prestar atenção no que esse exercício está pedindo para eu poder acertar todas as questões daqui por diante. Beleza? Não esquece de comentar aqui embaixo e não esquece de assistir as próximas aulas, que é muito importante para você. Vamos cair dentro aí, rapaziada. Um abraço, fiquem com Deus.